Fala galera, boa noite, tudo bem? Paulinho Monteiro chegando para falar hoje de inteligência de dados. Nos chama aí, obviamente, né? Vamos lá. Então, no nosso dashboard aqui temos algumas métricas básicas de um dashboard, como gráficos e contadores, mas vamos direto para a parte interessante, a parte bacana aqui do nosso sistema, tá? Já imaginou um sistema de dashboard, um sistema de análise sem nenhum relatório? Exatamente, nenhum relatório, chama aí não tem relatórios. Como funciona? Vamos lá, vou explicar para vocês. Nós temos aqui a nossa área de análise de dados. E como ela funciona? Nós simplesmente enviamos os nossos dados para uma camada de inteligência artificial que vai analisar as KPIs, vai analisar as métricas, as chaves que você definir como parâmetro para o seu atendimento, tá? Essa é uma das funcionalidades de análise de dados que a gente tem aqui. Com essa análise, ele vai calcular as métricas de tempo médio de atendimento, ele vai calcular as métricas de índice de satisfação do usuário, ele vai calcular a resolução em primeiro contato, né, o First Call Resolution, e a taxa de abandono baseado naqueles atendimentos que a gente filtrou na primeira tela. Tá? Esse relatório ele é fixo, ele é setado dentro do sistema, mas ele pode ser configurado para cada caso de uso, a depender do que você quer. O relatório pode ser impresso, pode ser gerado impresso, né? Enviado por e-mail, enfim, como você quiser. E ele vai trazer para você as métricas que forem configuradas. Mas vamos para a funcionalidade mais interessante de todas aqui. Já pensou em conversar com os seus dados? Simples assim, perguntar o que você quiser. Eu vou, por exemplo, vou focar no meu atendimento aqui, ó, Paulinho Monteiro. Eu vou perguntar para ele, até para facilitar, eu vou copiar esse código do meu nome aqui. Eu vou perguntar: explique em detalhes os atendimentos do cliente Paulinho Monteiro. Indique a probabilidade de fechamento de venda. Simples assim, eu vou fazer uma instrução, né? Vou escrever para ele o que eu quero e vou mandar ele pesquisar. Então ele vai fazer uma análise completa aqui, baseada nos atendimentos, em todos os dados de atendimentos que a gente tem aqui para esse cliente a sendo analisado, e vai nos dar uma resposta. Vamos ver o que ele vai preparar aqui para a gente, né? Tubarão, me senti em 1974 agora, 75 na verdade, ano de lançamento do Tubarão. Vamos lá, então ele trouxe uma análise baseada no que eu pedi. Ele indicou quantas conversas eu tive, né? Quantos atendimentos eu tive. Quantas conversas, porque eu entrei por 3 canais diferentes. Aqui o número de atendimentos que eu tive, a duração total dos atendimentos, sendo que eu tenho tickets lá abertos ainda, então ele está contando o tempo, e o sentimento geral que foi feito, análise de sentimentos. Nós temos análise de sentimentos, baseado na conversa própria, a vai entendendo qual é o sentimento daquela conversa, positivo, neutro ou negativo. Aqui ele identificou cada um dos tickets que foi aberto, né? O status, a duração, o sentimento, a análise e as tags que esse ticket recebeu. A mesma coisa para esse, a mesma coisa para esse. Ele resume os pontos positivos, ele resume os pontos negativos. Aqui ele destaca, inclusive, que o cliente elogia o sistema em várias ocasiões, chamando-o de top e muito querido. Então, as conversas são longas e frequentes, que sugerem um engajamento significativo, há uma interação positiva com a IA, indicando boa receptividade à tecnologia. Pontos negativos. Algumas vezes o cliente menciona estar triste com a demora nas respostas. Eu sou chato mesmo, não gosto de esperar, eu xingo ela. Há momentos de confusão sobre capacidade do sistema de responder por voz. Ou seja, eu fico testando ela o tempo todo aqui, né? E ela está entendendo que eu tô deixando ela maluca. Ela indica ações para corrigir os gaps. A probabilidade de fechamento com base na análise é alta. Por quê? Porque o sentimento geral é positivo, o cliente expressa interesse e satisfação, há múltiplas interações ao longo de vários dias indicando um interesse sustentado. O cliente faz perguntas específicas sobre funcionalidades e preços, sugerindo uma consideração séria de compra. As tags incluem orçamento e negociação, indicando que o processo de venda já está em andamento. Detalhe, a própria IA insere as tags enquanto conversa com o usuário.
O cliente demonstra familiaridade e conforto com a tecnologia, elogiando o sistema várias vezes. Então ela identificou todos os pontos positivos e indica também aqui quais são as ações que podem aumentar ainda mais as chances de fechamento. Então ela faz uma recomendação de oferecer um acompanhamento personalizado, né, possivelmente com um representante de vendas dedicado, propor uma oferta especial ou desconto para incentivar a decisão final, fornecer casos de estudo ou testemunhos de clientes similares que tiveram sucesso com o Xamaí, e agendar uma demonstração ao vivo para esclarecer quaisquer dúvidas restantes e mostrar valor completo do produto. Ou seja, ela conseguiu trazer para mim um insight de uma forma direta, não preciso ficar olhando milhares de relatórios, calcular para tentar achar uma fórmula, nada disso, tá? Isso pode também, se você em determinada conversa você disparar um gatilho, por exemplo, um anúncio que você rodou lá no Facebook, no Instagram, e essa primeira mensagem do anúncio seja, eu vim através do anúncio do Instagram. Você pode fazer uma pergunta para ela e dizer aqui qual foi o percentual de fechamentos baseado no Instagram. Você consegue rastrear, traquear a entrada e saber de onde vem cada lead. Consegue fazer a ideia que você quiser. Eu vou pedir para ela analisar aqui. Analise o atendimento do cliente Diego Tolentino. Assim, simples. Eu quero que ela me traga o que ela achar na análise. Então veja que é tranquilo, é muito fácil. Eu só vou escrever o que eu quero. Inclusive essa função vai avaliar para uma função falada. Você vai poder perguntar para ela, conversar literalmente, falando com ela. E ela vai trazer para você escrito. Por que não devolver por áudio? Porque dados faz muito mais sentido você enxergar dessa maneira aqui. Ó. Então você tem um insight melhor. Então ela foi lá, buscou o atendimento do cliente, disse o tempo de duração, houveram 42 mensagens trocadas no total, 13 do cliente, 28 do sistema e uma mensagem do atendente humano. O tempo de resposta do sistema foi de aproximadamente 20 segundos, que é considerado rápido e eficiente. O sentimento classificado como neutro, né? A urgência média, pois o cliente estava dirigindo e queria informações rápidas. Olha só, ela deu uma resposta absurda para ele, disse que era para ele botar segurança em primeiro lugar e deixar para falar num momento mais oportuno, porque ele tinha que cuidar dele primeiro. Foi magnífico assim a presença de espírito, que ela não tem espírito, mas ela teve essa sacada genial. Né? Ela traz os tópicos abordados, os recursos que o sistema utilizou, né? A transferência para o atendimento humano aconteceu, os pontos positivos dessa conversa, os pontos a melhorar. Então ela sempre tem um parecer, uma análise. E eu posso levar isso aqui também para uma análise não só a nível de cliente, a nível de atendente também. Eu vou pedir para ela, quero ver o desempenho dos atendentes. Faça uma análise e apresente para mim. Vou pedir assim, de uma forma mais aberta, tá? Você vai refinar, óbvio que a qualidade da sua resposta vai depender da qualidade da sua pergunta. Isso é para a vida, é para qualquer coisa que você fizer. Conforme entra, com a qualidade que entrar, você vai ter uma saída compatível com essa qualidade. Eu estou fazendo aqui uma explicação bem objetiva, bem rápida, inclusive, para mostrar a funcionalidade em si. Mas você pode ir refinando, você pode ir melhorando a qualidade disso tudo. Então, os desempenhos dos atendentes, ele considerou os dados fornecidos sobre os tickets, service e mensagens. Service são os atendimentos. Então, Paulinho Monteiro atendeu 10 e o Diego atendeu 1. O tempo médio de atendimento de cada um, a taxa de resolução de cada um, ele apresenta a fórmula que ele usa, inclusive, para fazer esse cálculo. O tempo médio de primeira resposta, ele não teve aqui dados suficientes para calcular. O índice de satisfação dos clientes, né? A gente não tem uma métrica de índice de satisfação, somente avaliação de sentimento. E ele utiliza essa avaliação como o parâmetro para saber se aquilo foi satisfatório ou não. Não há nenhuma reclamação evidente sobre atendimentos, então ele traz os pontos positivos, os pontos negativos e ainda sempre as ações recomendadas. Então ele é um consultor treinado para analisar e devolver uma resposta.
Assim eu posso usar para trazer qualquer informação que esteja disponível nos meus dados. Veja que eu tenho aqui os dados dos atendimentos, né? Dentro dos próprios dados eu já consigo acessar dentro da conversa quando o cliente entra na plataforma. Dentro dessa conversa eu posso ter N atendimentos. Aqui estão listados os atendimentos por ordem de entrada e fechamento, e dentro dos atendimentos eu ainda tenho as mensagens pertencentes àquele atendimento. Todas as informações. E ele usa essas informações para gerar os relatórios que a gente pede lá. Por exemplo, eu quero saber qual o percentual de fechamentos, de encerramento de atendimentos pela IA. Ou seja, eu tenho duas possibilidades de encerramento de fechamento. Ou a IA encerra, nos casos onde eu estou conversando com o meu lead, a IA está conversando, ela manda uma mensagem e o lead demora algum tempo para responder, isso é um parâmetro do sistema, então a gente consegue, depois de um tempo, mandar uma mensagem e encerrar o ticket por inatividade. Então, nesses casos, a IA encerra. E tem os casos onde o próprio atendente encerrou o atendimento, então ela consegue entender isso tudo, tá? Ela está analisando aqui os atendimentos encerrados pela IA, que foram um total de 8. Em um total de 14 atendimentos, a IA encerrou 8, tá? Então, o que acontece? A IA encerrou 57,14% dos atendimentos, tá? Pontos positivos. A IA está encerrando mais da metade dos atendimentos, o que indica uma boa eficiência, ou seja, não precisou da intervenção humana, ela está resolvendo. Isso pode estar reduzindo a carga de trabalho, olha só, é isso mesmo. Pontos negativos. Ainda há uma parcela significativa de atendimentos que requerem intervenção humana. Óbvio que isso é uma base de testes, de desenvolvimento e tudo mais, então não reflete a realidade do dia a dia da minha área de atendimento, que essa base aqui é a minha. Mas ela dá um norte de como a gente pode metrificar e entender e melhorar o nosso negócio baseado nessa ferramenta, né? Alguns tickets não têm informações detalhadas sobre serviços. Como eu disse para vocês, numa base de desenvolvimento eu tenho muita coisa aqui que eu preciso limpar, né, para tratar esses dados, mas isso é a minha situação. Numa base de produção, base de cliente, os dados são os dados que refletem a realidade. Então, olha só, você não tem limite para que tipo de insight ou que tipo de dados ou decisões você pode tirar daqui. Eu posso pedir para ela, por exemplo, quero sugestões para gerar mais vendas. Simples, uma pergunta bem aberta, né? Eu acho que é até aberta demais para ela trazer alguma informação de qualidade, mas eu quero que quero dar liberdade para ela executar, para ela pensar e ela me trazer algum tipo de informação, tá? E ela pensa, ela analisa todos os dados e traz para a gente aqui um resultado. Então veja só, total de 13 tickets, 2 estão abertos, 7 pendentes e 4 fechados. Tempo médio, pontos positivos, diversidade, pontos negativos. Sugestões para gerar mais venda. Reduzir o tempo de resposta. Implementar um sistema de priorização de tickets, estabelecer metas de tempo de resposta para os atendentes e utilizar respostas prontas para perguntas frequentes. Ela já foi objetiva. Melhorar a qualificação dos leads. Criar um fluxo de atendimento que identifique rapidamente o interesse potencial de compra do cliente. Implementar um sistema de pontuação de leads. A gente tem um sistema de tagueamento automático. Óbvio que na minha base de desenvolvimento ele pode estar precário, mas é perfeitamente possível. Isso a gente já mata na configuração do sistema. Treinamento de equipe de vendas, óbvio, né? Sempre. Personalização do atendimento, a mesma coisa, né? Utilizar informações do histórico do cliente para oferecer soluções mais adequadas. Criar scripts de atendimento personalizados para diferentes perfis de clientes. Implementar um funil de vendas, oferecer demonstrações e trials, utilizar automação de marketing, melhorar o follow-up. Veja só, ela está pensando até no follow-up. Implementar um programa de indicações, analisar e otimizar constantemente. Então veja que ela faz uma geral para a gente aqui, pergunta aberta, resposta genérica, né?
Mas, enfim, o sentido é mostrar a ferramenta mesmo e o quanto a gente pode chegar longe com essa nossa análise por inteligência artificial. Ah, mas Paulinho, eu não gostei, não é para mim, não é legal, eu quero uma coisa. Meu Power BI e meu Excel são inseparáveis. Meu amigo, não tem problema. Exporta um JSON aqui, a partir desse JSON você tem a possibilidade, você tem aqui a total flexibilidade com todos os atendimentos da sua base. Daqui sai os dados do ticket, dados do cliente, contato, status do ticket, canal que entrou, nome do canal, em que fila ele está, quando foi criado, quando foi a última interação, duração do tempo de atendimento, o sentimento do card e a análise de sentimento, as tags que foram atribuídas àquela conversa. E aqui vem os services que são os atendimentos. Então, eu tenho abertura, fechamento, duração, foi fechado por quem? Pelo sistema, ainda está ativo, tem ativo e inativo para esse item, mas esse parâmetro ele não é relevante aqui, mas está aqui. Passou pelas filas clientes e acompanhar, quem atendeu, né? 3 vezes o Paulinho Monteiro pegou esse atendimento e largou. E aqui vem as mensagens que fazem parte daquele atendimento em específico. Então, com esse nível de detalhamento, você leva isso aqui para um Power BI, se for a sua ferramenta preferida, para um Excel, para qualquer ferramenta que você desejar. Então, ele integra nativamente com qualquer sistema. Desconheço um sistema de análise que não consiga integrar com JSON. Maravilha. Prontinho, pessoal. Hoje eu só queria falar disso mesmo, tá? Só queria mostrar para vocês a facilidade de se gerar um relatório, de se analisar dados aqui na nossa plataforma. E, como eu sempre digo, qualquer coisa, chama aí. Boa noite.